Eu fiz um vídeo aqui no canal, Shorts, em que eu coloquei o seguinte, que uma característica que define bem os bolsonaristas é a sua alienação. E o que significa alienação? Alienação, vamos pegar num conceito mais filosófico, é você viver uma realidade paralela à realidade posta. Todos nós podemos mergulhar numa realidade que não é a realidade das coisas, mas aquela realidade que nos agrada. E nós nos adentramos num processo em que só reconhecemos um universo da vida. Seja o universo da religião, o universo do futebol, o universo da política, o universo, inclusive, dos prazeres efêmeros aí. Não importa. Quando a gente só olha para a vida com um único viés das coisas, só olhando e sempre que estamos relacionando as coisas que não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver, com aquele universo, é sintoma de que você ou eu estamos alienados. Eu vou me colocar também nessa discussão. Eu não vou me colocar para fora. Eu não vou dizer que eu também não tenha os meus momentos de alienação. Porque o primeiro passo do alienado, raiz do que se realmente está alienado e atolado na alienação, na caverna, como diria Platão, é quando você é o primeiro a ficar identificando a falha dos outros e a apontar para os outros. Todo mundo está errado e só você está certo. Então os bolsonaristas em geral têm isso. Todo mundo está errado. Só eles é que estão certos. Só eles é que sabem. E é interessante que a alienação também resume o petista hoje. Porque, na verdade, quando o petista tenta se diferenciar, se afastar do bolsonarista, mais ele se aproxima do bolsonarismo. Nas prévias do PT na minha cidade, por exemplo, nós podemos dizer que o PT de São Leopoldo, que é a prefeitura mais importante que o PT tem no Rio Grande do Sul atualmente, as eleições foram meio que no viés bolsonarista. Por exemplo, nas prévias, funcionaram com urnas de papel, né, urnas manuais, né, votos de papel. Resultados recontados 4 vezes, sem nenhuma transparência. E mais, a manipulação das informações, como os bolsonaristas fazem, como o bolsonarismo muito bem faz. Então, quando o petista tenta se diferenciar do bolsonarista, ele, na verdade, ele mais se aproxima ainda. Eles são um complemento um do outro. Embora o Bolsonaro seja muito mais golpista, mais incompetente para implementar o seu golpe, Lula também não é, vamos dizer assim, esse guardião da democracia, como também o PT fala tanto, que nós somos democráticos, que nós somos os mais democráticos, os mais que nós gostamos da diversidade de opiniões. Será que realmente o PT é tão democrático assim? E será que o bolsonarista ele é tão limpo e honesto assim? Eles podem ser aceitos dentro dos seus mundos paralelos como os mais honestos, no caso dos bolsonaristas, e os mais democráticos, no caso dos petistas. Mas, no fundo, não passa de uma ilusão. E de uma ilusão que torna o sujeito que acredita nela um sujeito alienado, na alienação da realidade dos fatos, daquele que não consegue, vejamos bem, entender e dizer: eu estou vendo um objeto que tem cor branca, e ele consegue enxergar rosa no objeto de cor branca, porque o que ele quer enxergar é só rosa. Então ele não consegue ver outras cores,
senão o rosa, mesmo que haja elementos de outras cores, de outras colorações. A verdade é que o que une bolsonaristas e petistas na prática são as suas alienações. A alienação petista é aquela que busca, né, lacrar através de uma pseudo, né, formação intelectual acadêmica. E a lacração bolsonarista se resume numa pseudo-moralidade frouxa, porque é daqueles que falam, mas não praticam o que fazem. Como também os petistas fazem a mesma coisa. E como também os bolsonaristas acreditam em teses pseudas, falsas, teses que não têm fundamento nenhum. E é por isso que, por exemplo, o guru do bolsonarismo, até um tempo atrás, foi um sujeito lunático chamado Olavo de Carvalho, que hora outra falava alguma coisa com sentido. Mas eu sempre digo, relógio parado também dá 2 vezes por dia a hora certa. Mas não quer dizer que o relógio seja certo. Então a gente precisa olhar para esses dois e ver que os dois representam, no fundo, o mesmo sentimento de alienação. É por isso que a propaganda bolsonarista do governo Bolsonaro era de um governo que falava de um Brasil inexistente. Era uma propaganda que dizia de um Brasil que não tem. E o mesmo vale para a propaganda petista, porque a realidade os consome. Eles sabem, no fundo, no âmago deles, lá no interior deles, que eles não são aquilo que eles se autoelogiam. Mas há de se alimentar da caverna de suas realidades paralelas para não sofrerem mais do que já sofrem. Mas no fundo vão sofrer tanto quanto. Esta é a realidade dos fatos. Eu sei que esse vídeo aqui não vai chegar para muita gente, porque vivemos a liquidez da sociedade mundial. Mas eu sei de uma coisa, que se você ficou até agora, eu peço sim o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário. Porque eu sei que se você ficou até agora, é porque você quer sair da mediocridade do bolsonarismo. E não importa se vão ser 2, 3, se você vai ser só um, se você vai ser só você no seu ambiente, não há problema nenhum. Mas faça por você. Dê este presente a você. E esqueça de que não sofrer por fazer parte de uma massa faz com que depois a consciência que nos persegue, não o mundo lá fora. Pense nisso.